No vídeo 10, o assunto em pauta é cozinhar em casa. Vamos mostrar por que é tão importante essa ação. Você sabe por que se deve cozinhar em casa? Porque só dessa maneira a pessoa sabe o que está comendo, quais ingredientes realmente foram usados e o modo como foi preparado. Portanto, cozinhar em casa torna a alimentação mais confiável, equilibrada e saudável para toda a família. Ao cozinhar, o alimento ganha um significado maior do que só alimentar o corpo, saciar a fome ou fornecer energia, vitaminas e minerais. Cozinhar torna viva a lembrança dos nossos antepassados, de diferentes culturas e etnias e que é transmitida entre as gerações em cada família. Cozinhar é uma ação que promove saúde e interação entre os membros da família, preserva as culturas e protege o ambiente, visto que ao cozinhar em casa, usa-se como base os alimentos in natura e minimamente processados, e os mesmos são produzidos de maneira agroecológica, localmente ou pela agricultura familiar, onde os produtores se preocupam com o uso consciente dos recursos naturais, com a qualidade do solo e da água, e não utilizam agrotóxicos nas lavouras. Cozinhar é uma tarefa de todos que moram na casa, e não apenas da mãe ou outras mulheres que vivem na casa. Quando todos participam, nenhuma pessoa fica sobrecarregada. Com uma boa divisão dos afazeres, que envolve o ato de cozinhar, como a higiene, o pré-preparo, o preparo dos alimentos e, após isso, a limpeza das louças e da cozinha, mais uma boa organização para a compra dos alimentos, a família vai se organizando de uma forma que a rotina fique mais fácil, de acordo com a dinâmica de cada casa, e a alimentação feita nesse espaço passa a ser fonte de saúde e prazer para todos. Envolva a criança nessa tarefa. As crianças podem desempenhar atividades culinárias simples, como misturar preparações e adicionar ingredientes, devendo estar sempre acompanhada, ficar longe do fogão e de objetos cortantes. Assim, ela irá valorizar desde cedo a importância desse ato e vai se sentir parte do processo. Para cozinhar, o fundamental é ter acesso a alimentos saudáveis e a água limpa, ter organização e planejamento, conhecer os alimentos e as possíveis formas de preparo, testar receitas e novas combinações, sempre buscar a variedade alimentar, ter utensílios básicos e alguns equipamentos guardados em lugares limpos, de fácil acesso e longe do alcance das crianças. Dicas para organizar a alimentação de uma semana. Escolher receitas básicas, de preferência usando os alimentos que já tem em casa para evitar desperdícios. Usar alimentos da safra, ou seja, em época de colheita. Eles são mais saborosos, frescos, nutritivos e baratos. Comprar alguns tipos de legumes coloridos e de vegetais folhosos e alternar receitas com eles ao longo da semana, compondo as refeições com arroz, feijão e algum tipo de carne ou ovo. Para facilitar o dia a dia, sirva a comida do almoço no jantar também. Mostraremos alguns exemplos de cardápios saudáveis para oferecer para as crianças e a família. Vale dizer que essas imagens trazem quantidades de alimentos para crianças aos 9 meses e os pratos são de sobremesa. Trata-se de cardápios que vão alterando os alimentos do mesmo grupo alimentar, mas mantendo equilíbrio e nutrição. Como exemplo, no primeiro prato, tem carne de panela. Já no segundo prato, tem ovos cozidos, ambos do mesmo grupo alimentar. No segundo prato, tem arroz. No terceiro, tem macarrão, ambos do grupo de cereais. Com essas trocas, vai se trazendo variedade alimentar, novos sabores e novas texturas. Dicas para planejar as compras. Antes de sair para as compras, faça uma lista dos alimentos que realmente precisa e visualize o espaço que você tem em casa para armazená-los. Organizar as compras evita muitas idas ao mercado, evita o acúmulo de estoque que pode gerar desperdício e a aquisição de itens desnecessários, como guloseimas e outros alimentos ultraprocessados. Compre quinzenalmente ou mensalmente alimentos que duram mais, como arroz, feijão, fubá, farinha de mandioca, macarrão e carnes congeladas. Compre semanalmente ovos, frutas, legumes, verduras e carnes frescas. Sempre que possível, compre alimentos orgânicos e de base agroecológica. Fique de olho também nas características próprias de cada alimento.
Não compre o alimento se já estiver mofado, estragado, com odor ou cor descaracterizados, com prazo de validade vencido, embalagens amassadas ou violadas, com textura ou temperaturas incorretas. Proteja as crianças dos alimentos ultraprocessados no mercado. Eles são coloridos e atrativos, com personagens infantis, tudo para chamar a sua atenção. Esses alimentos, além de caros, não possuem valor nutritivo e o seu consumo deve ser evitado. Na dúvida se o alimento é ultraprocessado, leia o rótulo. Dicas para organizar os alimentos na cozinha. Assim que chegar das compras, já organize os alimentos, deixando todos visíveis para não estragarem e ter desperdícios. O ideal é guardar frutas, verduras e legumes já limpos e secos, e as carnes cortadas em quantidades suficientes para cada refeição. Cada alimento deve estar separado em potes, guardados nos espaços adequados na geladeira ou congelador ou freezer. Os ovos devem ser guardados em recipiente fechado e específico na geladeira, separado dos outros alimentos. Ter organização e usar primeiro o alimento que vai vencer primeiro. Use esse princípio também para consumir as frutas, verduras e legumes mais sensíveis antes das que duram mais. O tempo de armazenamento dos alimentos varia de acordo com o tipo de equipamento, sendo um tempo menor para alimentos na geladeira, um tempo intermediário para alimentos no congelador existente em geladeiras de uma porta e um tempo maior em freezer presente nas geladeiras de 2 portas, pois eles atingem temperatura bem mais fria que o congelador. Importante salientar que as temperaturas devem obedecer às recomendações dos fabricantes dos alimentos. Atenção! As sobras de alimentos que ficaram nas panelas devem ser guardadas na geladeira ainda quentes. Assim não há tempo dos micro-organismos presentes no ambiente proliferarem nos alimentos. Os restos que sobraram nos pratos, mesmo que não foram tocados, devem ser descartados no lixo. A higiene na cozinha é muito importante para prevenir a contaminação dos alimentos e o risco de doenças. O cuidado com a higiene na cozinha envolve 4 aspectos: qualidade da água, lavagem das mãos e antebraços, limpeza de utensílios e superfícies e a higienização dos alimentos. A higienização de alimentos é específica para cada alimento. Os alimentos que serão consumidos crus, como é o caso de frutas, verduras e legumes, a higienização adequada inclui retirar sujeiras e partes estragadas, lavar em água corrente tratada e deixá-los imersos em uma solução clorada por pelo menos 15 minutos para eliminar pequenos bichinhos e germes microscópicos que não conseguimos ver, mantendo-os numa refrigeração até o momento de servir. Existem algumas formas de preparo dos alimentos para as crianças para deixar a comida saudável e saborosa, com técnicas de cozinhar ao vapor, ferver, saltear ou refogar, ensopar, cozinhar na pressão ou assar. Para cozinhar, use apenas óleo vegetal e temperos naturais, como alho, a cebola, ervas frescas, orégano e etc. Busque a praticidade para o dia a dia na cozinha. Existem muitas receitas que é possível fazer todos os ingredientes em uma única panela, economizando tempo e mantendo a cozinha mais fácil para se organizar. Para mais informações, acesse o link abaixo e tenha acesso ao Guia Alimentar para as crianças brasileiras menores de 2 anos, na íntegra, na versão escrita. Ou continue assistindo os nossos vídeos institucionais para mais conteúdos como esse. Até mais!